Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. Quando lemos sobre aquilo que é conhecido por o pecado de Acã, muitas vezes detalhes passam desapercebidos e grandes lições deixam de ser aprendidas com isso. Temos visto nos últimos devocionais que mesmo após ter sido revelado que ele era o culpado da derrota de Israel, Acã só confessou o seu erro quando Josué foi conversar com ele. No capítulo 7, versículo 22 e 23, nós temos escrito que Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Por qual razão os homens de Josué correram buscar o objeto de roubo de Acã? Bom, segundo o comentário do rabino Avraham Blau, havia entre os membros da tribo de Judá aqueles que não acreditavam que Acã fosse capaz de fazer uma coisa dessas. Segundo a tradição, isso quase causou distúrbios entre as tribos e foi por essa razão que eles correram apressadamente para buscar as coisas roubadas. Josué, ao receber os itens em sua mão, com grande pesar, os exibe publicamente, para que assim cessassem as confusões e todos soubessem. É impressionante como pessoas que agem de maneira errada ainda encontrem defensores. Vemos isso na própria Torá, por exemplo com Corá, que se rebelou contra Moisés e conseguiu ainda reunir 250 líderes de Israel a seu favor. Mas daí, quando eles são mortos, as pessoas dizem para Moisés: vocês mataram os homens do Senhor. Como pode isso? Vemos isso até os dias de hoje, com falsos líderes religiosos que atraem milhões com suas mentiras. E mesmo comprovadas, as pessoas acham que é perseguição contra aquele que eles acham ser o homem de Deus. Não é de se surpreender que tenhamos em nosso país deputados com dinheiro na cueca, outros com imóveis cheios de dinheiro em caixas, que eles mesmos não sabem explicar a origem e ainda assim seguem sendo eleitos e vistos como homens de caráter ilibado. Que triste! E nestas questões, nem mesmo as coisas sagradas são levadas em consideração. E assim como ocorreu com Acã, o povo sofre consequências desastrosas. O próprio Deus, falando pela boca do profeta Malaquias, disse no capítulo 3, versículo 7 ao 9, num texto bem conhecido: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Seguimos sofrendo maldição, e já não mais apenas Acã, mas toda a nação, por roubar a Deus. E a transgressão vai além, porque não apenas se rouba, mas se diz: em que roubamos? Eu não roubei nada, eu não roubei a Deus. Se queremos ser abençoados por Hashem, é preciso uma mudança de postura, muitas vezes uma mudança radical. Tirarmos o pecado de diante dos nossos olhos, pararmos de achar que a gente está fazendo certo quando a Torá nos diz que nós estamos fazendo errado. Veremos no capítulo 8 que quando Israel tira o pecado de Acã, Deus ordena a Josué voltar a guerrear contra a cidade de Ai. E dessa vez o próprio Deus diz: não temas, eu já te entreguei nas tuas mãos o rei, o povo, a cidade e a terra. Da mesma forma, Deus diz lá em Malaquias: trazei os dízimos e fazei prova de mim, se eu não fizer derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolhermos.
Quando nós escolhemos o caminho da obediência, Deus nos abençoa. Mas quando dizemos, em que te roubamos? Nós somos amaldiçoados. Se agirmos corretamente, a bênção vem. Mas se roubarmos a Deus, a consequência será a destruição, tal qual Acã. Pense nisso, pense bem nisso. E tenha todos os dias, ao menos 5 minutos para Deus. Shalom.